Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística Circo. Meu nome é Milene. A gente vai fazer hoje uma leitura intuitiva, canalizada, que não vai ressoar com todo mundo. Por isso, pegue apenas o que servir, tá bem? Vamos lá. Vou começar com o oráculo da deusa. Vamos ver quais deusas querem se comunicar hoje. Fuxi, fuxi, cerque-se de calor, criando um ambiente nutritivo para outras pessoas. Herda, volte-se para a terra se quiser obter respostas. E Adite, seus pensamentos criam a realidade. Tenha consciência do que você escolhe. E aqui no fundo de deck a gente tem Benzaiten. Seus talentos podem lhe trazer riquezas. Busque oportunidades. Ui. Então aqui a gente está falando de pessoas que estão com um fluxo de pensamento muito acelerado e vocês estão ruminando muito uma situação, mas ainda assim vocês não estão conseguindo achar a resposta. Isso faz com que vocês se sintam muito ansiosos e com que vocês queiram controlar tudo à sua volta, fazendo com que você se auto-obsedie e acabe ficando sem vitalidade para fazer as coisas que realmente importam. Então aqui eu tô vendo que seria muito importante nesse momento você botar os pés na terra, porque parece que a sua mente está muito avoada. E aí você tá tão dentro da sua mente que às vezes você não tá conseguindo perceber o mundo à sua volta do jeito que a espiritualidade deseja, porque parece que ela tá te mandando certos sinais, mas você não está consciente o suficiente no presente para conseguir absorver esses sinais e ver que você já poderia ter tido uma resposta. Então aqui a resposta que você quer, ela vai vir do seu mundo externo. Só que você só vai conseguir perceber a partir do momento em que você acalma a sua mente. Então aqui a gente está falando de pessoas que precisam se exercitar, precisam fazer exercícios físicos para gastar esse tanto de energia que vocês estão gastando ruminando. E aí, aqui eu também vejo uma coisa de botar o pé no chão, de você mexer com planta, para você conseguir se aterrar aqui. Caso você goste de fazer meditação, seria também muito importante nesse momento. E outra coisa seria você estar em volta de pessoas que você sente que te nutrem, ou seja, aquele tipo de pessoa, por mais que você goste, que às vezes ultrapassa os seus limites e que faz você se sentir menos, esse tipo de pessoa não é para você entrar em contato, principalmente agora, porque senão eles vão estimular exatamente esse lado dos pensamentos, da ruminação, não vai trazer você para o presente. Então é importante que você esteja do lado de pessoas das quais te nutram e que você as nutra, ou seja, aquela relação que é extremamente equilibrado, em que você sabe que você dá, mas você sabe também que você recebe. E você se sente acolhido principalmente por essas pessoas, porque aqui eu vejo que você pode estar passando por um momento muito desafiador, principalmente no quesito mental, e você não está conseguindo se acolher. Então, se você conseguir estar perto de pessoas das quais te tragam esse acolhimento, pode ser que seja mais fácil você voltar ou começar a ter esse tipo de atitude acolhedora consigo mesmo. Porque aqui, se você. Eu sinto que você está tentando muito controlar as coisas externas, coisas que não tem como você ter controle. E aí, muitas vezes, isso faz com que você se sinta muito frustrado, porque você sente que você tenta, 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 mas não tem êxito. Então, é sempre o que eu vejo um ciclo de uma frustração, de tentar em lugares errados. Então, aqui é importante, inclusive, que você se volte para dentro nesse momento. Não só pera, vou deixar claro aqui. Você tem que ficar ao lado de pessoas que te nutram, mas quando você estiver no seu momento sozinho, é importante que você realmente utilize esse tempo sozinho. Ou seja, que você não use ele de uma forma de escapismo, ficando muito no celular, ficando muito na TV, ou ficando muito na mente. Aqui é importante que você esteja presente. Porque ó, a partir do momento em que você está presente, você consegue perceber, por exemplo, se você está ansioso, então você vai parar um momento e fazer um pouco de algumas respirações para te acalmar. Porque se você não estiver atento aos sinais que o seu corpo está te dando, isso vai fazer com que cada vez mais você esteja. é, eu sinto aqui como se você estivesse sendo servo da sua mente. Você não está utilizando ela para você conseguir alavancar algo.
e sim você está sendo um escravo dela, no qual ela te mostra muitas vezes cenários horrorosos, e isso faz com que você esteja se auto-obsediando. Ou seja, que você não está usando a mente como uma ferramenta, e sim está sendo usado por ela. E parece que tem algo no qual você é muito bom, que você não está sabendo utilizar da melhor forma, justamente porque você está vivendo na sua mente, ao invés de viver o presente. Vamos ver com o tarô egípcio. Oi, meus amores. Ai, meus bebezinhos. Energias positivas, por gentileza. Obrigada. Chega pra lá, filha. Ressentimento. O triunfo. A recapacitação. E a paixão. Então, aqui eu tô vendo alguma coisa que você tem muita ambição de fazer dar certo. Você tem muita força de vontade. Muitas vezes você entra num estado de fluxo de fazer, que isso faz com que você se sinta forte. E parece que você não está conseguindo acessar esse fluxo agora. Inclusive, você pode estar se sentindo muito procrastinador, ou que você faz muitas coisas, mas não o ponto que precisa agora. E aí isso faz com que você, inclusive, fique se culpando muito. Aqui eu vejo um certo ressentimento em relação a você mesmo, às suas próprias atitudes. Então eu vejo que é importante que você faça uma. Esqueci a palavra. Você veja uma rota diferente, que você recalcule a sua rota. Ou seja, o ponto de destino, ele pode e deve ser o mesmo. Mas o jeito que você está tentando fazer agora, ele não está condizendo com o tipo de energia que você tem no momento. Então, por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa que quando consegue começar a fazer, você é muito produtivo. Mas agora não está sendo esse momento, porque esse momento ele está sendo um pouco mais lento, porque é preciso que você recalcule certas coisas, mas não só recalcular a rota. Eu acho que o mais importante aqui é você entender que há formas diferentes de você fazer com que você gostaria que acontecesse, fizesse de uma outra forma. Ficou confuso? Bom, o que eu quero dizer é que agora não é momento de você entrar nesse fluxo de fazer, 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 porque há alguma coisa dentro de você que precisa ser liberada. Tem algum padrão aqui que ele não tem como ele ir para esse novo caminho. Então, você pode continuar forçando, mas não vai. Então, é importante que você se volte para dentro e que você olhe que, principalmente aqui, a coisa mais importante nesse momento é você entender que a dinâmica de você consigo mesmo, com as suas questões, o jeito que você está lidando com as suas questões, ele está sendo de uma maneira muito bruta, ele está sendo de uma maneira muito violenta e opressora. E não tem como você ir para esse próximo nível se você continuar tendo essa dinâmica consigo mesma, porque ao se culpar, ao se envergonhar, ao fazer uma pressão muito forte no momento em que você não tem energia disponível para isso, está fazendo com que você não só perca mais energia, como também está fazendo com que você acabe tendo uma certa dificuldade de reconhecer a sua força, porque aqui parece que você só consegue reconhecer a sua força quando você dá o seu máximo, quando você se desgasta, quando em algum momento para de ser prazeroso e começa a apenas viver de obrigação. E aqui a vida, ela quer muito que você tenha essa conexão com a sua ambição e que ela faça você andar, mas não dessa forma obsessiva, porque essa forma obsessiva é um padrão antigo que não vai funcionar mais com isso que você quer fazer acontecer. E aí, por você não estar conseguindo fazer acontecer do jeito que você sabe, inclusive pode estar te trazendo muita dúvida, e essa ruminação que você anda tendo
seja justamente por isso, porque você não está sabendo um novo jeito de lidar com a situação. Então você se culpa, então você arranja outros mil jeitos de você se machucar mentalmente. Aqui você está sendo muito duro consigo, você não está conseguindo juntar o seu instinto e o seu pensamento. Eles estão brigando entre si. E aí acaba que no final você fica no meio disso tudo e você não está usando nenhum desses dois poderes, nem o do seu instinto, nem da sua mente. Eles estão sendo usados contra você. Mas aqui eu vejo que vocês estão num caminho em que vocês conseguirão vencer essa dificuldade de achar novos caminhos, de fazer diferente, de ter um outro tipo de contato consigo mesmo. E eu vejo que é principalmente a sua ambição, ela vai te trazer novas ideias. Como que ela vai te trazer novas ideias? A partir do momento em que você principalmente finca os pés na terra e você consegue relaxar. Porque não tem como a gente ter criatividade, encontrar novas saídas se a gente estiver se sobrecarregando, se a gente estiver cansado. Se a gente estiver vivendo no modo sobrevivência, não tem como a gente conectar com essa energia da criatividade. Então, muitas vezes a gente fala que a gente não é criativo, mas é porque a gente acaba vivendo uma vida que é apenas baseada na sobrevivência e no escapismo. Então, isso faz com que você não consiga conectar com essa energia que você tem, que é nutridora, que tem, inclusive, com a sua intuição. Às vezes pode estar sendo difícil nesse momento. Conectar com a sua intuição, você pode estar se sentindo um pouco mais distante dela. Isso também pode estar fazendo com que você se sinta inseguro. Mas eu vejo que, mesmo que esteja sendo dificultoso você lidar consigo mesmo nesse momento, eu sinto que a partir da situação em que você falar assim, não, eu vou parar, vou precisar parar, eu vou me obrigar aqui a parar e pensar, a ficar em silêncio. Eu sinto que vai vir um insight tão grande que eu sinto que a sua ambição, ela vai explodir, ela vai como se estivesse jogando gasolina nesse fogo interno. E é exatamente isso que você estava querendo sentir novamente, esse fogo interno, porque às vezes você estava sentindo a vida um pouco meio morna e isso faz com que fique às vezes tudo meio igual, sabe? Tudo mais do mesmo. E aí acaba sendo desanimador. E aí eu sinto que esse ímpeto que você queria, ele vai vir, mas é a partir de um insight, de você conseguir perceber como que você vai fazer essa situação acontecer, lidando principalmente consigo mesmo de uma outra forma. Você vai quebrar as suas obrigações e fazer elas cada dia um pouquinho, depende, sabe, de como que vocês lidam, mas pode ser isso. Por exemplo, você tem uma grande obrigação e você vai cortar ela em pequenos afazeres para que seja mais fácil você romper a sua resistência e fazer as coisas acontecer. Porque aqui, inclusive, eu acho que esse tanto de opressão que você anda tendo dentro da sua mente faz com que você crie uma resistência muito grande em algo que você quer investir, em algo que você quer ver crescer. E aí isso pode trazer também essa sensação de frustração que a gente falou lá no início. Aqui eu sinto que tem muitos pontos na sua vida, de dinâmicas de relações, pode ser de você consigo mesmo, principalmente aqui, que estão alimentando sua frustração. Energias desafiadoras. A afinidade, amor e desejo, a comunhão,
a fragilidade, que é a torre. Então, aqui você está passando por um momento. Lembra que eu falei lá no início que tem alguma coisa dentro de vocês que é um ciclo velho, que ele tem que desmoronar? Então, você também pode estar sentindo que a vida ela está contra você, que ela está meio caótica, porque tudo que está sendo trazido ao seu externo é para que você olhe para alguma configuração que você tem interna e você veja que dessa forma não tem como continuar. Inclusive, pode ser que você esteja sentindo muita raiva, porque a raiva, quando a gente sente muita raiva do mundo, do externo nosso, isso quer dizer que tem algum padrão nosso que ele precisa ser rompido naquele momento. E só que como a gente não está conseguindo vencer, isso traz quase sei, um ódio mesmo, sabe? Começa a crescer um ódio dentro de nós, a gente começa a ver muitas coisas negativas, ao invés da gente ver que isso está sendo fruto de algo interno que a gente continua fazendo, a gente acaba vendo coisas negativas no mundo externo e muitas vezes, inclusive, pode ser uma forma de você se sabotar, porque se a gente está olhando para o externo e vendo problemas no externo, a gente não olha para a gente e não vê qual é a questão dentro de nós que está trazendo tanto ódio, tanta raiva. Aqui você está com uma dificuldade de se conectar com coisas mais leves. Eu sinto uma coisa assim de. Inclusive, você pode sentir que. Lembra que eu falei da questão da intuição? Que vocês podem estar sentindo um pouquinho mais afastado da intuição? Também pode estar sentindo que os seus guias eles estão mais longe. E isso pode aumentar essa sensação de incerteza, de medo, de frustração, porque você sente que você está fazendo algo errado. Mas aqui eu sinto que a única coisa que você está fazendo errada é o jeito que você está lidando consigo, de você não estar parando e olhando para dentro de si e ver qual é o seu padrão que não faz mais sentido. E eu sinto aqui que sim, é um padrão que você tem consigo mesmo, da sua relação consigo, mas ela também reverbera, ela também tem outras pessoas, ou seja, você pode também estar sendo uma pessoa um pouco mais agressiva, não só consigo mesmo, mas com as pessoas ao seu redor. Seja isso um relacionamento, seja trabalho, seja sua família. Mas eu vejo aqui uma dinâmica que ela não está funcional, não só dentro de você, mas há relações ao seu externo que estão espelhando a dinâmica que você tem consigo mesmo. E ela está sendo principalmente espelhada no mundo de fora e te trazendo essa frustração, esse cansaço, para que você veja que, olha, isso aqui precisa sair já. Inclusive, muitas pessoas aqui podem estar sonhando com muitas catástrofes. Porque isso é o inconsciente dizendo que você está num momento de mexer nas suas estruturas, de muitas vezes derrubar muitas coisas que você já construiu, mas que não fazem mais sentido, que tá tudo bem às vezes você dar uns passos para trás, que isso não é fracasso, que isso não é ser pouco, né? Nada disso. Aqui, inclusive, se a gente estiver falando de uma relação amorosa, a gente pode estar falando que a partir do momento que você tem esse insight, você consegue fazer essa mudança dentro de si, da sua relação consigo e da sua relação com o outro, você vai sentir mais tesão, não só pela vida, mas também pelo seu parceiro. Eu vejo uma coisa que o que está bloqueando é uma certa obsessão por controle. E essa obsessão por controle faz com que você seja uma pessoa muito rígida, às vezes muito 8 ou 80. Inclusive, seria importante aqui ter uma moça aqui escrevendo. Eu sempre vou indicar escrever. Então, nesse momento que você está passando por uma grande torre, seria importante você escrever quais são as coisas que você quer tirar da sua vida, quais são as crenças, quais são os padrões. Escrever numa folha, como se você já tivesse excluído isso da sua vida, e depois você queimar o papel e assoprar as cinzas no vento.
Aí o fogo você pede para o fogo transmutar e para o vento levar para longe. Aqui, às vezes, inclusive, você já pode estar passando por esse processo de transição, mas às vezes é necessário trazer algo para a matéria, ou seja, pode ser que esse ritual ele seja uma forma de você concretizar algo que já está acontecendo e que você sinta que já aconteceu, que você já terminou porque você trouxe para a matéria, você fez algo visível, entende? Tem uma coisa aqui de trazer para a matéria, porque veio muita energia aqui de matéria. Pode ser que você seja uma pessoa que, assim, crê muito na espiritualidade, mas é aquilo, né? Às vezes, quando a mente está muito agitada, você é aquela pessoa que você precisa ter 30 mil respostas da mesma coisa, sinal, sabe? 30 mil sinais da mesma coisa para que você faça essa mudança, porque às vezes a insegurança é tão grande que você precisa o tempo todo de uma reconfirmação. Ai, vamos terminar com outro oráculo das deusas. Estamos muito no sagrado feminino hoje. Minha bandeira minha bandeira proclama a concórdia. Eu ensino a encontrar a liberdade plena da sua alma. Meu caldeirão traz a renovação da vida. E Lakshmi, sobre minhas bênçãos obterás prosperidade e amor. Então aqui a Lakshmi, ela veio junto com o diabo e com a torre. Ou seja, depois desse grande caos que anda acontecendo na sua vida, as coisas vão começar a se sentar, você vai começar a sentir a paz novamente, sentir que as coisas estão finalmente fluindo, sentir que a energia externa, inclusive, ela vai começar a te ajudar, você vai começar a ver as coisas acontecendo de uma forma mais fácil. Mas primeiro é preciso aqui que você queime essa coisa aqui do caldeirão, para mim, veio reforçando aquela ideia que eu falei para vocês. Acho que seria muito importante vocês fazerem um pequeno ritual para simbolizar que vocês estão fazendo essa travessia, que vocês estão deixando as coisas para trás. Inclusive, eu acho que assim que vocês fizerem esse pequeno. Não precisa ser esse que eu falei, vocês podem fazer algo que venha na mente de vocês. Mas eu sinto que isso é para que você sinta uma maior liberdade, porque essa obsessão, esse controle, ele faz com que você se sinta não só pesado, como muito limitado. E aqui, como a espiritualidade quer que você se conecte com a energia da criatividade, ela precisa ser uma energia expansiva. E aí não tem como você se conectar se você está se sentindo preso, sabe? Então, a partir do momento em que você consegue liberar essa energia que está fazendo você ficar obsessivo, vai começar as coisas a fluírem de uma maneira mais fácil e, principalmente, vai ter uma liberdade que você gostaria interna. Porque aqui, inclusive, eu acho que muitas vezes você pode estar querendo demonstrar não, mostrar algum lado da sua personalidade, da qual você às vezes guarda muito para si. Pode ser que você tenha sido ensinado que esse lado da sua personalidade ele é um lado vergonhoso e agora você percebeu que não tem nada a ver. Mas ainda assim é difícil, né, você sair tirar essa personalidade que estava dentro do baú para fora e mostrar ela com confiança. Então pode ter sim também essa dificuldade, mas vai ser algo que principalmente pode sim ser dificultoso, vai ser dificultoso, não tem jeito porque você não sabe como trazer essa personalidade ao mundo, mas vai ser algo libertador, porque parece que é algo que você vem almejando há muito tempo, trazer essa energia para fora, brilhar de uma outra forma. Tem aqui uma coisa de brilhar de uma outra forma, mas principalmente um brilhar que tem a ver muito mais com quem você verdadeiramente é e não com quem você achou que era ou com quem você queria mostrar em algum momento da sua vida que era, sabe? Tem uma coisa aqui também, tirar uma certa máscara.
tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até lá!